Jesus diz: se o seu olho for singular, todo o seu corpo se encherá de luz, que agora sabemos ser Deus. E então Jacó diz: eu vi a Deus face a face e chamarei a esse lugar Peniel. Estudamos isso cuidadosamente porque encontramos no Antigo Testamento em Números, capítulo 23, versículo 19, e na primeira carta de João, uma ou duas afirmações realmente significativas para todos nós, pessoas que seguimos caminhos religiosos a vida toda. No livro de Números, Deus é identificado e é dito: Deus não é um homem. Isso é algo em que não nos aprofundamos muito como pessoas que frequentamos a igreja, porque estivemos orando a um homem, pedindo a um pai e tudo mais. E de repente nossos olhos se abrem diante dessa afirmação. Aquilo que você chama de Deus não é um homem, não é humano. E então começamos a pensar: meu Deus, como nos comunicamos? E se não é humano, o que é? Então olhamos no Novo Testamento e lá diz: Deus é luz. Uma vez que isso fica claro, um novo panorama se abre. O que a luz faz? Como a luz nos impacta? E então descobrimos que a NASA publicou um relatório que temos estudado por várias semanas, onde explicam que estão desenvolvendo computadores ópticos, computadores impulsionados pela luz que podem fazer em 1 hora o que um computador atual levaria 11 anos para fazer. E para que essa luz funcione, eles descobriram que utilizam membranas, tecido orgânico, tecido humano vivo. Agora estamos chegando ao ponto de provar o fato de que a luz, Deus, que desce de cima, em um ângulo de luz, um anjo de luz, uma partícula mensageira, ou como dizem os cientistas, um fóton, pode entrar em nossos corpos e mudar circuitos lógicos, mudar a forma como pensamos, mudar a forma como sentimos. Torna-se algo muito interessante. Então começamos a estudar em profundidade a glândula pineal do cérebro. A glândula pineal desempenha um papel muito proeminente na Bíblia, porque Jesus diz: se o seu olho for singular, todo o seu corpo se encherá de luz, que agora sabemos ser Deus. E então Jacó diz: eu vi a Deus face a face e chamarei a esse lugar Peniel. Então, temos o Antigo Testamento nos dizendo que Deus não é um homem. Temos Novo Testamento dizendo que Deus é luz. Temos Novo Testamento dizendo se o seu olho for singular, e temos o Antigo Testamento dizendo eu vi a Deus. É um todo. E então tivemos René Descartes, o filósofo francês do século XVII, que nos diz que o lugar onde Deus se encontra com você dentro do seu corpo é a glândula pineal do cérebro. Então passamos 1 ou 2 semanas analisando essa glândula pineal e descobrimos que ela é inibida pela luz. Em animais como, por exemplo, uma salamandra ou algum vertebrado que vive em pântanos, sua glândula pineal se abre e se fecha com a luz ou a falta de luz. Mas nos seres humanos ela está conectada aos olhos. Então é você quem a regula. Depende de você se vai entrar em um lugar escuro e fechar os olhos ou abri-los. Nesse caso, a pineal desacelera ou se desliga. Em qualquer caso, ela vai secretar melatonina por volta das 2 ou 3 da manhã. É assim que funcionamos com a glândula pineal. Minha preocupação com tudo isso é a seguinte: sabemos que a luz desce de cima em um ângulo e que tem feito isso por milhões de anos. Sabemos que as pessoas têm meditado por milhares de anos, pelo menos centenas, e ainda assim o mundo continua uma bagunça. O que tem faltado? O que você pode fazer como um ser humano para entrar em harmonia com essa luz? Porque a NASA demonstrou e disse em um comunicado que os elétrons são atraídos pelos fótons e vice-versa. Bem, se um fóton é um ângulo de luz de cima, Deus, e se o elétron está na glândula pineal e você o estimula, então você está atraindo um ângulo de luz, ou um anjo de Deus. Mas como você faz isso? Você pode fazer isso. Jesus diz: se o seu olho for singular, seu corpo se encherá de luz. Bem, estamos falando de estimular a glândula pineal. Você pode fazer isso? É possível. Basta entrar em quarto escuro. Entrar em um quarto escuro abrirá a pineal sim, mas as pessoas têm entrado em quartos escuros desde sempre e não parece que isso tenha necessariamente estimulado algo positivo. Puxa, se olharmos a brutalização de pessoas em diferentes partes do mundo, o mundo é uma bagunça. Para mim não é. Tenho uma casa bonita, uma esposa maravilhosa, carros lindos, vou a Atlantic City, como chocolate. Não tanto quanto antes, mas faço tudo isso. Tenho tido um bom tempo.
Mas enquanto eu me divirto, sei que há crianças e pessoas em diferentes lugares do mundo que vivem em caixas de papelão e morrem de fome. E todas essas coisas terríveis acontecem. Enquanto eu me divirto, vejo imagens na televisão da brutalização de cachorrinhos, gatos, galgos. Que diabos é isso? Eu me divirto e aproveito, mas uma grande parte da vida tem sido terrivelmente brutalizada. Algo está errado. Algo está muito errado. Como posso mudar? Posso mudar? Como eu me mudo? Como você começa a fluir em harmonia com este fóton, com este anjo de luz? Com Deus. Então estudamos que se há um lugar em seu corpo onde isso aconteça, não será em seu coração, não será em sua mão, não será em seu cotovelo. Será em sua glândula pineal, porque esse é o receptor de luz do corpo. Se o que queremos que aconteça, aquilo que você tem tentado alcançar todos esses anos indo à igreja, vai acontecer, precisa se concentrar aqui. E temos prova bíblica disso. No Antigo Testamento diz, e chamarei a esse lugar Peniel. E no Novo Testamento nos é dito, pratique o olho único. Temos também a declaração de René Descartes, que disse que esse é o lugar onde a alma e o corpo se encontram, em seu corpo, na glândula pineal. E René Descartes não era apenas um filósofo. René Descartes nos deu as bases em nossa teoria da luz, as leis da reflexão e da refração. Ou seja, ele era uma testemunha extremamente competente. Mas como ativamos a glândula pineal? O que você pode fazer para começar a fluir em harmonia, especialmente nesta época de Eta Carenai, esta grande estrela que está enviando DNA e mudando o DNA? Meu Deus, na semana passada no Canadá, não sei se você leu isso, curaram 13 pessoas de diabetes tipo 1. Fizeram-nas sentir melhor, curaram-na. Agora há um inconveniente, elas devem tomar um medicamento para evitar a rejeição, mas o ponto é que as curaram. E os médicos do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, dizem que as doenças, tal como as conhecemos, não existirão em 5 anos. Que o câncer desaparecerá em 5 anos. E eu contei isso a uma pessoa, e ela me disse, bem, eu pensaria em 50 anos. O que você quer dizer com pensar em 50? Estes são cientistas do Sloan Kettering dizendo 5. Eu fico com isso. Mas o que está acontecendo? Como é que eles estão aprendendo todas essas coisas sobre o DNA, sobre a genética? Eles estão aprendendo a parar de tentar matar células cancerígenas e, em vez disso, encontrar o interruptor e desligá-lo. Deixe-me dizer algo. Há pessoas que dizem, bem, eu acredito, como disse René Descartes, penso, logo existo, e crio esta vida com base em meus pensamentos. Você, como este ângulo de luz que aninhou no ventre de sua mãe, no nascimento ou na gestação, é apenas uma parte do processo de pensamento. Você compartilha seu corpo com outros que também estão pensando. Você pensa, eu vou viver, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E as células dentro de seu corpo que estão pensando, vamos para lá. E quando elas vão para lá, você vai ficar muito doente. E a razão pela qual elas vão para lá em vez de ficarem onde devem é porque estão lendo o seu DNA, e o seu DNA está alterado. O seu DNA está dizendo a elas, vá para lá, em vez de fique aqui. Então, dentro do corpo humano há outras pessoas, se você quiser chamá-las assim, que estão planejando coisas, tramando coisas, e que vão agir independentemente do que você pense. E você sabe o que acontece então quando elas fazem o que fazem? Se o pensamento muda completamente. De repente um dia você acorda, e quando digo você, falo em geral, e alguém acorda um dia e vai ao médico porque não se sente bem. Por quê? Porque outras coisas dentro de você decidiram algo com o qual você não tinha nada a ver, e o deixaram doente. Então você não é o único que pensa dentro desse corpo. E quando essas outras entidades decidem algo diferente para você, então o médico diz, odeio te dizer isso, mas como isso pode acontecer? Porque algum outro ser vivo dentro de seu corpo decidiu fazer algo. E a razão pela qual esse ser vivo dentro de seu corpo decidiu fazer algo foi porque seu DNA, em vez de ser ABCD, tinha ABFC. E as células leram isso em vez daquilo, e foram para lá quando deviam ficar aqui, e isso arruinou tudo. Então agora, os cientistas estão descobrindo de repente, ei, espera um minuto. Sabemos como podemos curar este câncer, sabemos como podemos curar este Alzheimer, sabemos como podemos curar esta diabetes. Façamos isto. Descobramos como podemos reiniciar isso. Você já reiniciou um computador? O computador não funciona, tudo está arruinado, não responde. O que você faz? Você o desliga e o liga novamente. Bem, façamos algo assim porque as células estão lendo errado e acreditando que devem estar aqui, quando não deveriam.
Vamos nos livrar disso. Vamos limpá-lo. Quando você ia à igreja quando criança, eles diziam: todos nascem com pecado original. Você sabe o que é isso? É DNA defeituoso. Exatamente. Eles falavam de algo sem realmente saber do que se tratava, mas era disso que estavam falando. DNA mutante. Então, se eliminarmos isso, não apenas a doença parará, mas essas células deixarão de se multiplicar e dirão: um momento, não deveríamos estar aqui, voltemos para onde pertencemos. E aí tudo acaba. Isso é o que eles estão descobrindo e são coisas maravilhosas. Queremos começar a fluir em harmonia, porque a razão pela qual os cientistas estão encontrando tudo isso é que portas estão se abrindo em seus cérebros por uma luz que vem de cima. E essa luz abre as portas e lhes dá entendimento. Então vamos nos concentrar na glândula pineal do cérebro, porque esse é o lugar que recebe a luz no cérebro. E é por isso que eu te encorajo a vir meditar pelo bem de seus filhos. Você quer que eles tenham isso? Você quer ter isso você mesmo? Este é o momento de fazer isso. Eu sugeriria que você viesse para cá. Esta sala fica completamente escura, e quando está totalmente escura e em silêncio, você se concentra na glândula pineal e ela se abre, e você recebe os anjos de luz para mudar o que precisa ser mudado e corrigir o que precisa ser corrigido. Mas a pergunta que você tem o direito de me fazer é possível fazer isso? Deixe-me mostrar algo do Dr. Alfred Lowy, publicado no New York Times, no slide 283. Nesse slide diz: o hormônio da glândula pineal pode reiniciar o relógio do corpo. Ele explica que depois de viajar pelos nervos da medula espinhal, o sinal chega à glândula pineal. Na ausência de luz, a glândula começa a produzir melatonina. A escuridão estimula a produção do hormônio, enquanto a luz intensa o suprime abruptamente. Entender esse hormônio da escuridão é fundamental. Por isso, quando fazemos meditação nas terças-feiras à noite, a sala está absolutamente escura. Na semana passada, revisamos vários artigos científicos que diziam basicamente a mesma coisa. A glândula pineal está ativa na ausência de luz. É o relógio interno do corpo e funciona através dos dois olhos físicos, deixando a sua escolha quando ativá-la, além de quando ela faz isso por si mesma, enquanto você dorme. A evidência é muito conclusiva. Parece que a glândula pineal do cérebro é suprimida pela luz intensa, não está ativa com luz. E outra palavra para a glândula pineal que você pode encontrar no dicionário médico de Stedman é epífise. Na religião, temos dias santos chamados Epifania, que significa iluminação. Se a glândula pineal é a epífise, se é Peniel a que Jacó se referiu em Gênesis 32, se é o olho único a que Jesus se referiu, então pareceria razoável que quando meditamos para entrar em contato com o Ser Supremo de Luz, a quem conhecemos como Deus, a estimulemos no momento em que mais energia reage, na escuridão. O interessante disso é que a luz, que é Deus, segundo as Escrituras, é a escuridão. A luz e a escuridão são a mesma coisa. Para ver a luz, você tem que ativar a glândula pineal, porque a luz que você vai ver é invisível e não pode ser vista. Do que ele está falando? Olhe isso. Deus é luz, mas é uma luz que não pode ser vista. É ultravioleta ou uma forma de luz além do espectro que entendemos. É uma luz invisível. Quando você entra na escuridão para ativar a glândula pineal, ela pode ver uma luz que não é física. Não é a luz comum que vemos com os olhos, é uma luz invisível, eletromagnética. Para poder ver esta luz, primeiro é preciso ativar a glândula pineal, porque esta luz não pode ser percebida com os olhos físicos, apenas com o olho único. Como não podemos ver na escuridão e a luz que representa Deus é invisível, isso significa, prepare-se para isso, que a luz é na verdade escuridão e a escuridão é na verdade luz. Por exemplo, eu posso estar aqui sob esta luz e vocês podem me ver, mas não consigo ver a luz de Deus porque ela é invisível. Então, para poder perceber essa luz, devo estar na escuridão, de modo que o receptor de luz, a glândula pineal, possa ser ativado. Existem várias passagens bíblicas significativas sobre este tema. Por exemplo, no Salmo 18:11 disse: "Fez da escuridão o seu lugar secreto." E Jesus ensinou: "Quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, e ora ao teu pai em segredo." Aqui aparecem duas palavras-chave, segredo e secreto. Ora-se ao Pai em segredo, em seu lugar secreto, ou seja, na escuridão. No livro de Amós também se menciona: "Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis esse dia? O dia do Senhor é escuridão e não luz. Não será o dia do Senhor escuridão muito escura sem resplendor?" Por que tem que ser escuro? Porque a glândula pineal é ativada na escuridão. E Jacó disse:
Eu vi a Deus face a face. Claro, você pode dizer, eu prefiro meditar de dia. Perfeito, você pode fazer isso. Ir à praia sob um sol brilhante e meditar sobre sua família, sua saúde, sua vida. É um belo momento para refletir. Mas você não vai conseguir o contato com esta luz por uma razão. A glândula pineal permanece fechada sobre a luz intensa. Você tem que fazer como a natureza indica. Embora as igrejas, pastores ou sacerdotes não gostem, isso não é questão de opiniões. É como nosso corpo é projetado. Assim como eu preciso usar minha boca para falar, mesmo que eu não goste, você também precisa ativar a glândula pineal na escuridão se quiser se conectar com esta luz. A escuridão é o lugar secreto de Deus. Quando oramos, devemos entrar nesse lugar secreto, a escuridão. A Bíblia diz que o dia do Senhor é escuridão, muito escuro, sem brilho. E temos evidências convincentes de que a glândula pineal, que Jacó mencionou ao dizer "vi a Deus face a face", é ativada na escuridão. Em Gênesis 32:30, Jacó chama o lugar de Peniel, ou Pineal. Vi a Deus face a face. Agora vejamos outro detalhe anatômico interessante. No cérebro existe algo chamado terceiro ventrículo. Seus lados são formados por fibras brancas delicadas conhecidas como stria pinealis. Stria pinealis significa linha reta da pineal, ou seja, há uma linha direta da pineal. Essa linha se conecta com o fórnix ou forno do cérebro. A palavra fórnix significa abóboda e se relaciona com a palavra furnix, que significa forno ou fogo. Em outras palavras, a glândula pineal recebe o fogo do plexo solar, a zona do sol em seu corpo que sobe pela coluna vertebral, impacta a glândula pineal, a luz e o sinal ou fogo segue por esse fusível chamado stria pinealis, até o fórnix ou forno. E aí seus aspectos físicos, intelectuais e emocionais se unem com o quarto elemento, o espiritual. Toda a base dessas histórias e símbolos tem sua origem na anatomia, no que ocorre dentro do seu corpo e dentro da sua cabeça. Tem a ver com a conexão entre tudo o que você vê no céu e o que acontece em você. Há um olho único no céu, assim como há um fônix ou forno no céu, porque o que ocorre neste grande cérebro que é o universo acontece também dentro de você. Veja, temos o fogo da pineal, a linha reta, a stria pinealis e o forno. Agora, há um versículo muito estranho em Gênesis 15. Parece não significar nada, mas observe. E aconteceu que quando o sol se pôs e era escuro, eis um forno fumegante e uma lâmpada acesa que passava entre aquelas partes. Você já tinha notado isso? Provavelmente não. Isso é mitologia, linguagem simbólica, ditos obscuros que falam da atividade dentro do seu cérebro, de como se produz a iluminação, a cura, a vida eterna. Hoje, médicos e cientistas falam em corrigir e mapear o DNA para que as pessoas vivam 300, 400, 500 anos, e aí está. Esse forno fumegante é um símbolo do processo que lhe entrega o anjo de Deus. O anjo da luz, o fórnix do seu cérebro, é tocado pelo fogo, a lâmpada acesa, a glândula pineal quando está escuro. Por isso você deve fazê-lo desta maneira. Não importa onde você esteja. Sente-se em seu sofá à noite, entre no banheiro e apague a luz. Faça isso por alguns minutos. O texto indica que o lugar de Deus, da luz, está na escuridão. E lembre-se, o terceiro olho ou glândula pineal não pertence apenas à Bíblia ou aos seguidores de Jesus que falaram do olho único. Nos antigos textos egípcios encontramos o olho de Horus, o olho que tudo vê, no templo do Deus vivente. E ali esse olho se abre. É o mesmo olho único que vimos representado no céu. Deixe-me mostrar algo. A estrela Eta Carinae envia ângulos de luz que tocam sua glândula pineal. Olhe esta gravura encontrada em um templo do Antigo Egito. Lá está Eta Carinae, lá está o ângulo de luz e olhe onde ele impacta. Bang! Eles sabiam e nós esquecemos. Não deveríamos aceitar com resignação que nosso tio, nossa tia ou nossos pais morram há uns 70, 80 anos. Eles ainda são jovens. Mas abandonamos esse conhecimento e o substituímos por coisas que ninguém demonstrou nem um ápice e que não têm base científica. Isso, em contraste, tem base científica. Hoje mesmo a NASA fala de fotorresistores e computadores ópticos para comunicar o cérebro com o céu. Esse é o futuro da comunicação espacial. Em outras palavras, aqueles que esculpiram estes símbolos em pedra já foram confirmados pela NASA. As igrejas de nossas estradas, em contrapartida, não foram confirmadas pela ciência. Nos textos antigos fala-se do olho da cabeça branca, que não tem pálpebras nem sobrancelhas, que nunca se fecha. Os dois se tornam um. Isso está na Cabala hebraica, nos textos hindus sobre o olho de Vishnu e em tantos outros. E agora, veja você mesmo com o telescópio Hubble que você pagou. Foi tirada a foto astronômica do dia.
A nebulosa da fechadura ou nebulosa da ampulheta. Esqueça Vishnu, esqueça a Cabala, esqueça Horus. O que você vai fazer com isso? Você pagou por essa imagem e ela foi tirada por um instrumento científico. Quando eu fiz cirurgia nos meus olhos, levei esta imagem emoldurada ao cirurgião que me operou. Ele olhou para ela e disse, isso é um olho humano. E eu respondi, exato. Quem melhor para reconhecer um olho humano do que alguém que os opera e reconstrói todos os dias? Jesus disse, se o seu olho for singular, todo o seu corpo se encherá de luz. Olha o que há no céu. Muitas pessoas dirão, não sei se acredito. Eu não me importo se as pessoas acreditam ou não. Minha tarefa é mostrar. Como dizia o velho Humphrey Bogart, estou olhando para você, garoto. É hora de seguir em frente, porque a evidência está lá. Se você olhar bem, não verá apenas um olho, mas até o formato de um nariz, como se alguém estivesse olhando para você através de uma fechadura. E sim, estão olhando para você. Deixe-me mostrar as escrituras. Eu coloquei meu arco nas nuvens, e será um sinal de aliança. Eu trarei uma nuvem, o arco será visto na nuvem, e o arco estará na nuvem, e eu me lembrarei. Ele esticou seu arco como um inimigo, e o cavalo branco tinha um arco. E aqui está a última imagem que acaba de ser publicada pela NASA. O que você acha disso? É melhor acordarmos, amigos. E sabe o que eu amei nisso? A NASA pintou uma flecha para mostrar a direção da energia, e a pintou de verde. E sabe o que mais é interessante? Se você olhar de perto, parece um cérebro. E sabe o que a NASA disse? Que esta é a coisa mais estranha que já fotografaram com o Hubble. Eles chamaram de uma besta cósmica. Mas o que pode ser feito? Não faz diferença. As pessoas não se importam, porque minha igreja não acredita nisso. Isso é óbvio, mas esse não é o ponto. O ponto é, chegou o momento em que você terá que escolher. Eu tive que abandonar a religião porque queria encontrar Deus, e esse é meu trabalho. Agora, o ponto aqui é que, segundo a NASA, se você tem elétrons na glândula pineal do seu cérebro e esse elétron é estimulado, ele responderá ao fóton. Agora, não deixe que isso te confunda, porque é muito simples e nada para se emaranhar. Um fóton é um ângulo de luz. Antes costumávamos chamá-los de anjos de luz que descem de cima e são partículas mensageiras. É assim que a ciência as chama. E elas afetam sua glândula pineal. Mas você tem que ativar essa pineal, você tem que fazer algo. Senão, como você vai receber a mensagem? Deixe-me perguntar. Se o carteiro vem à sua casa e coloca uma carta em sua caixa de correio, você vai ficar em sua casa dizendo, sei que há correspondência aí, mas não vou pegá-la porque meu pastor não acredita nisso? Claro que não. Você vai à caixa de correio porque tem correspondência. Você se lembra quando a American Online dizia, você tem e-mail? Bem, aqui você também tem mensagens, mas não as está pegando e elas estão se acumulando lá. Algumas dessas mensagens são sobre como superar coisas que vieram contra a sua vida e não deveriam estar lá. Mas você tem que pegá-las e ninguém pode fazer isso por você. Você não pode ir e enfiar a mão na caixa de correio de outra pessoa. Deixe-me mostrar algo. Aqui está da Agência Nacional de Aeronáutica e Espaço. Eu não uso material de pregadores nem de religiões. Quero fontes que saibam do que estão falando. E tenho encontrado problemas em ambos os lados. Estou falando da glândula pineal. Existem elétrons em sua glândula pineal porque existem átomos. Então, o que você quer é estimular esses elétrons para receber os fótons, que são os mensageiros. A NASA diz que os fótons de luz podem responder aos elétrons. Não me interessa o que os outros digam. Eu sei que existem elétrons em sua glândula pineal. Sei que existem elétrons em seu corpo. E sei que os fótons são ângulos de luz, partículas mensageiras. E a NASA disse que os fótons podem responder aos elétrons. Agora, como você vai estimular os elétrons para que o fóton responda? Os anjos de Deus, os mensageiros, de luz, respondem ao que acontece dentro de você. E isso não deveria assustar ninguém, porque sempre na igreja o que você vê? Pessoas assim de joelhos com a cabeça nas mãos, tentando fazer contato com Deus. Algo acontece em sua mente, pois agora sabemos como acontece quando um elétron é ativado aqui dentro. Ele convida o fóton. E já que os anjos de luz são Deus, ou são luz, parece razoável que levemos isso à prática e estimulemos a glândula pineal. A pergunta é possível estimular uma parte do corpo? Você pode fazer isso? Porque se não pode, então quando Jesus disse, se o seu olho for singular, esqueça.
mas é possível direcionar sua intenção para uma parte específica do corpo e fazer com que ela faça o que agora não está fazendo? Poderia ser possível para você e para mim estimular o receptor de luz do corpo, a pineal. René Descartes, que descobriu as leis fundamentais da reflexão e da luz, ele disse em sua concepção que a alma faz contato com o corpo na glândula pineal. E agora quero que você pense no que disse Albert e no que disse René Descartes nos anos 1600. Toda a ação da alma consiste nisso, unicamente porque deseja algo. Faz com que a pequena glândula pineal, a qual está estreitamente unida, se mova de tal maneira que produz o efeito que se relaciona com esse desejo, e aí você cumpre as palavras de René Descartes escritas há tantos anos. Por favor, levem isso a sério e considerem para a sua vida, para a vida de sua família, para seus filhos, para que possam começar a fluir na harmonia deste novo tempo de DNA, de curas e tal, e para cumprir as escrituras que vocês guardaram desde crianças em sua igreja. Obrigado. Adeus.